Eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir fazer isso e ser aprovado? Estudante que está se preparando para o Enem e outros vestibulares e de vez em quando tem esse tipo de pensamento, não se preocupe, é normal, esse tipo de pensamento faz parte. A gente está falando aqui de um momento de preparação em que há uma fragilidade e acaba que esse pensamento se torna algo inevitável, ele vai vir em algum momento. O problema acontece quando esses pensamentos se tornam excessivos, ou seja, quando eles começam a aparecer o tempo inteiro, quando a pessoa começa a duvidar constantemente de si mesma, aí estamos diante de um problema, diante de um obstáculo para a aprovação, porque a pessoa que está ali constantemente duvidando dela mesma, ela vai ter dificuldade de se concentrar para estudar, ela vai ter dificuldade de obter bons resultados nos simulados e, consequentemente, ela vai ter dificuldade lá no momento da prova, porque ela não vai estar se achando capaz de fazer aquilo. Quantas vezes eu já vi estudantes que tinham grande potencial, que tinham muita capacidade, não passarem porque não acreditavam em si mesmos, né? Eles não achavam que eram capazes de fazer isso. Então, parar de duvidar de si mesmo é fundamental, é essencial para você conquistar a sua aprovação. E é por isso que neste vídeo eu vou te passar 5 dicas extremamente práticas para você parar de duvidar de si mesmo. E se você já se lembrou de algum amigo ou amiga que está passando por isso, compartilhe esse vídeo com ela. De volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional e sem mais delongas, vamos às 5 dicas práticas para você parar de duvidar de si mesmo. A primeira dica é uma pergunta poderosa, que você vai se fazer nos momentos em que você estiver duvidando da sua capacidade, nos momentos em que você estiver desacreditada e achando que você não vai conseguir, para os momentos em que você estiver duvidando de si mesma. E qual pergunta que é essa? Por que não eu? Por que não seria você a pessoa a ser aprovada? Por que não seria você fazendo o curso que você tanto sonha? Por que não você? Essa é uma pergunta extremamente poderosa, que vai desafiar todos esses pensamentos negativos, todo esse autoquestionamento, toda essa dúvida que você está colocando em si mesmo. Se faça essa pergunta, por que não eu? Essa é uma pergunta extremamente poderosa que, inclusive, vai te motivar também. Algumas pessoas até comentaram isso num vídeo que eu postei no TikTok breve, falando sobre essa ideia, trazendo essa pergunta. Por que não você? Então, utilize dessa ferramenta, se faça essa pergunta poderosa quando você estiver nesse momento de autoquestionamento, duvidando de si mesmo e desacreditada. Você vai ver como que isso vai fazer diferença, porque você vai estar desafiando esse tipo de pensamento e você vai estar dissipando todas essas dúvidas. Afinal de contas, por que não seria você? A segunda dica é verificar se essa é uma dúvida sua ou se é de outra pessoa. Às vezes nós internalizamos, a gente traz pra gente uma dúvida que nem é nossa, é de outra pessoa. Por exemplo, antes do Enem de 2023, eu atendi uma pessoa que estava duvidando muito de si mesma. Ela falou assim comigo: Cláudia, eu simplesmente não acho que eu sou capaz de passar. A verdade é essa, eu não acho, eu não acho que eu vou conseguir, não acho que vai dar certo, não acho que eu sou capaz de fazer isso, não acho que isso é pra mim, é muito concorrido, é muito difícil, não vai dar certo. E aí a gente começou a trabalhar essa questão e descobrimos que teve uma vez, ao longo do ano, que teve uma reunião de família e tal, e um tio dela é sempre um familiar, né? É impressionante. Às vezes é amigo também, tá? A gente tem que ficar de olho. Mas enfim, o tio dela virou e falou assim: é sério que você tá estudando pra isso? Não. Não é possível. É impossível passar. É muito concorrido. Por que você tá achando que você vai conseguir? Você ficou doida? Não, larga a mão disso, vai fazer qualquer outra coisa. É muito difícil, desiste de uma vez, você tá perdendo tempo, você tá estudando pra quê? Não, desiste, larga a mão disso. Sabe o que aconteceu quando o tio dela falou isso? Ela pegou todas essas dúvidas que eram dele, tá? Ele parece estar falando sobre ela, né? Mas ele está falando dele. É dúvida dele. Ele acha que ele não é capaz. Mas ela pegou isso e trouxe pra ela. E aí, sabe o que aconteceu? Toda a confiança que ela tinha nela mesma foi abalada. Ela se desestabilizou completamente. De repente, ela já não estava conseguindo estudar direito, não estava zero confiante, né? Ela estava zero confiante para fazer a prova, estava com muito medo, estava duvidando de si mesma. Nós não podemos deixar que a limitação do outro nos limite. Se você sair conversando aí com as pessoas, por aí, tipo, aleatoriamente, você vai ver que tem um tanto de gente que não acredita que é possível ser aprovado no Enem. Você vai ver um tanto de gente com essa mentalidade. Ah, não é possível,
não dá, é muito difícil. Nossa, isso daí é pra poucos, assim, pouquíssimos, tá? Isso daí não é pra qualquer um, você tem que ser muito exclusivo, uma pessoa, assim, quase que de outro planeta pra conseguir ser aprovado. É impossível. Sim, tem várias pessoas que acreditam nisso. Ao mesmo tempo, tem várias pessoas que estão estudando e que estão passando e conquistando a aprovação, fazendo o curso que querem, na universidade que querem. Então, a gente não pode deixar que essas pessoas que acham que é impossível, que duvidam delas mesmas, nos contaminem e tragam todas essas dúvidas que elas têm pra gente. A gente tem que separar. Deixa essas pessoas com as dúvidas delas. Se você verificar, então, que é a segunda coisa que você tem que fazer é justamente isso, verificar se essa é uma dúvida realmente sua ou é de outra pessoa. Se for sua, você vai aplicar a primeira dica, você vai se perguntar, por que não eu? Afinal de contas, por que não você? Se você verificar que essa dúvida não é sua, que essa dúvida é de outra pessoa e você internalizou, você vai devolver para essa pessoa. Você vai falar assim, olha, eu agradeço a sua dúvida, tá? Mas isso daqui não me pertence, toma de volta. Devolva para a pessoa. A gente não pode viver com base na limitação das outras pessoas, sabe? A gente já tem as nossas. A gente não precisa pegar dos outros também, não. Então, separe. Separe o que é seu daquilo que é do outro. E o que for do outro, devolva para ele. Eu gosto muito da história do corredor britânico Roger Bannister, porque ela me lembra muito, sabe? E me faz pensar bastante sobre essa questão da gente não deixar que o outro nos limite. Olha só o que aconteceu. Em 1950, um grupo de matemáticos e cientistas falaram que era impossível para o ser humano correr 1 milha, que corresponde a 1,6 quilômetros, em menos de 4 minutos. Isso era fato, sabe? Fato científico, matemático. Isso é impossível. E aí, o que aconteceu? 4 anos depois, Roger Bannister correu 1 milha em 3 minutos e 59,4 segundos. Neste momento, tudo mudou, porque a partir disso, vários corredores começaram a correr 1 milha em menos de 4 minutos. E aí ficou comprovado que aquele estudo científico, aquele estudo matemático, aquele cálculo que tinha sido feito, não tinha fundamento nenhum e que realmente o ser humano era capaz de ultrapassar esse marco. Essa história, ela me lembra o quê? Ela me lembra da gente não trazer as dúvidas, sabe? Aquilo que o outro trata como impossível pra gente. Porque se o Roger Bannister tivesse agido como se fosse realmente impossível, ele jamais teria tentado, sabe? Ele nem teria tentado correr 1 milha em menos de 4 minutos, mas ele treinou bastante. Ele correu atrás literalmente, né? Ele treinou, ele fez a parte dele e ele conseguiu. E por alguns milésimos de segundo, ele quebrou um paradigma. Então a gente não pode deixar que a limitação que outras pessoas estabelecem se tornem nossas limitações. Além disso, uma outra lição muito valiosa dessa história do Roger Bannister é a lição de que nós temos que acreditar em nós mesmos, sabe? Enquanto a gente duvida da gente, a gente fica estagnado, a gente não segue em frente. Então, espero que você utilize também essa história do Roger Bannister para se inspirar e para se lembrar de deixar com o outro o que pertence a ele e se lembrar também de acreditar em si mesma. A terceira dica é: seja a lagosta vitoriosa. Se você já me acompanha aqui, você sabe do que eu tô falando. Se você é novo por aqui, não se preocupe, eu vou te explicar tudo sobre ser a lagosta vitoriosa. Essa foi uma expressão inspirada em uma das regras da vida do Jordan Peterson. No livro 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos, que inclusive é um livro muito bom, fica aqui a indicação, o autor, o Jordan Peterson, ele conta a história das lagostas. E algo muito interessante sobre as lagostas é que quando elas entram em disputa de território e de liderança, algo muito interessante acontece. A lagosta vencedora, ela adota uma postura imponente. Todo mundo sabe quem é a lagosta vencedora. Ao mesmo tempo que todo mundo sabe quem é a lagosta derrotada. Por quê? Porque ela tá lá com a postura de derrotada. Você olha pra ela e você fala assim, perdedora total. E aí, o que acontece? O que foi observado que torna tudo isso tão interessante? A lagosta vitoriosa, ela é menos desafiada. E ela continua vencendo. Ela se mantém por muito tempo nessa posição de líder, de liderança e tudo mais. Enquanto a lagosta derrotada, ela é vista como um alvo fácil,
ela continua perdendo. E qual que é a grande diferença entre essas duas lagostas? A postura delas. Uma tá com a postura de vitoriosa, imponente, a outra tá com uma postura de derrotada, de fracassada. E o mesmo vale para nós, seres humanos. A nossa postura influencia muito naquilo que a gente sente e naquilo que a gente comunica para nós mesmos e para os outros também. Se você anda por aí desse jeito assim, olha, nessa postura, você tá lá estudando assim, faz prova desse jeito, tá lá esperando para fazer prova assim, como que você vai estar se sentindo? Nessa postura aqui, experimenta ficar nessa postura aí agora. Vou falar aqui por mim. Eu já tô até questionando, nossa, será que eu vou conseguir gravar esse vídeo? Nossa, será que vai dar certo? Né? Que é o que eu tô fazendo aqui agora. Imagina lá na hora da prova, tá nessa postura. Nossa, será que eu vou conseguir? Nessa postura aqui, que é uma postura de lagosta perdedora, de lagosta derrotada, o que acontece? Mais dúvidas surgem, mais pensamentos negativos surgem, mais sentimentos negativos vão despertar ali dentro de você. E aí, o que acontece? A pessoa vai se mantendo nesse sentimento, nessa postura de incapacidade, de dúvida sobre si mesma. Tudo isso por quê? Porque ela está se mantendo numa postura de lagosta derrotada. A gente não quer isso. Olha como que é totalmente diferente quando você fica na postura de lagosta vitoriosa. Experimenta aí ficar na postura de lagosta vitoriosa. Costas eretas, ombros para trás, cabeça erguida. Como que é se imaginar fazendo prova desse jeito? Olha, vou falar aqui por mim. Só de ficar nessa postura eu já tô muito mais confiante para gravar esse vídeo aqui. Pra estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Nossa, tô assim, pleníssima. Tô muito mais tranquila. Pra fazer prova, seria o mesmo. Estaria muito mais confiante. Como que é pra você? Você sentiu diferença? Faz esse contraste, fica assim, depois assim. Experimenta isso pra você ver como que é diferente. Na postura de lagosta derrotada, os questionamentos estão ali o tempo inteiro, martelando. Na postura de lagosta vitoriosa, esses questionamentos eles já diminuem, eles já vão se afastando, parecem mais distantes. E isso faz com que a sua postura faz com que aquilo que você está dizendo para você mesma mude. Então preste bastante atenção na sua postura. Não ande por aí como uma lagosta perdedora. Ande por aí como uma lagosta vitoriosa. Quando você se observar na postura de lagosta perdedora, você já vai fazer assim, ó. Pera aí, limpa, limpa, limpa. Vamos lá. Posição de lagosta vitoriosa. Ombros para trás, costas eretas, cabeça erguida. Você vai ver como que isso já vai mudar a maneira que você está se sentindo. Seja a lagosta vitoriosa. A dica é, se inspire em situações passadas. Quando falamos em passado, é comum que a gente encontre algumas pessoas que estão muito presas a situações passadas, estão remoendo e revivendo situações que causaram algum sofrimento ou abalo emocional. Mas esse é um mau uso do passado, porque o passado existe para nos servir. Ele existe para nos apoiar com informação, com recursos, com ferramentas. A nossa experiência, ela é uma caixinha de ferramentas, ela está ali nos equipando e cabe a cada um de nós fazer um bom uso desse passado. E se o passado, ao invés de ser algo que te desestabiliza, que faz com que você continue duvidando de si mesmo, ele se transforme em uma ferramenta que te ajuda a se inspirar, a se motivar e a ter mais confiança para fazer prova e para você conquistar a aprovação que você tanto sonha. Isso é possível. Talvez você já tenha superado, enfrentado um desafio grande na sua vida. Se inspire nisso. Talvez você já tenha tirado uma nota muito boa. Se inspire nisso. Pare e pense aí. Qual situação, qual experiência do seu passado te inspira e te fortalece? É muito bom que a gente tenha consciência de cada um desses momentos, de modo que a gente possa recorrer a cada um deles e nos fortalecer, nos inspirar, para a gente continuar, para a gente seguir em frente rumo àquilo que a gente quer,
Se fortaleça com o seu passado. Volte nas suas experiências, adquira mais ferramentas, mais experiência, mais bagagem que vai te equipar e que vai te ajudar no momento em que você está vivendo, vai te ajudar a superar este desafio. E por fim, a quinta dica é um exercício. Nós vamos fazer aqui o exercício juntos, porque aí fica muito mais legal e aí depois nós comentamos sobre eles. Então, eu vou precisar que você fique de pé. Vamos lá que eu vou levantar aqui também. Deixa eu me ajeitar aqui, sem derrubar o quadro, tudo certo. Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, né? Eu vou fazer aqui junto com você também. Você vai, ó, relaxou, tá em pé aí, braços pra baixo. Você vai apontar o dedo, pode ser da sua mão direita, da mão esquerda. Eu vou fazer aqui no caso com a minha mão esquerda. Então, você vai levantar o braço assim e você vai girar para trás, observando até onde você foi. E volta. Beleza? Fez isso por aí? Agora a gente vai fazer esse mesmo movimento, só que mentalmente, tá? A gente vai fazer mentalmente esse mesmo movimento 2 vezes. Então, feche os olhos e se imagine fazendo este mesmo movimento, só que dessa vez você vai 2 vezes mais. Foi? Vamos fazer mais uma vez. Só que dessa vez você vai 4 vezes mais. E voltou. Foi? Agora vamos fazer mais uma vez, só que a gente vai fazer agora de verdade. Não vai ser só mentalmente. Então, vamos lá. Levantou o braço e girou. Voltou. E aí, você foi mais do que na primeira vez? Esse exercício várias vezes e é certeiro. Até hoje, 100% das minhas clientes foram muito mais do que na primeira vez. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente não acha que é capaz de ir mais logo na primeira vez. Quando a gente faz ali a primeira vez, a gente vai, isso aqui é o máximo que deu e pronto. Só que aí na hora que a gente cria no nosso cérebro a possibilidade de ir mais, 2 vezes mais, depois 4 vezes mais, a gente faz esse ensaio mental e depois executa, a gente percebe que a gente é sim capaz de fazer muito mais. Esse é um exercício para você se lembrar de que você é sim capaz de fazer tudo aquilo que você quiser. Comece ensaiando mentalmente, comece se visualizando fazendo isso. Crie essa possibilidade na sua mente. Vá dissipando todas essas dúvidas. Esse exercício é para você se afastar desse questionamento. Você é sim capaz. Você pode fazer isso. Você é capaz de ir mais com o seu braço e você é capaz de conquistar a sua aprovação. Faça esse exercício para tirar toda essa neblina que essa dúvida, esse autoquestionamento, esse questionamento, essa dúvida sobre a sua capacidade criam na sua mente. Lembre-se, você é capaz, você pode fazer isso. A aprovação é para você. Para finalizar, eu quero trazer uma nova perspectiva. Eu sei que a gente passou o vídeo todo falando sobre como parar de duvidar de si mesmo, mas nada é tão 8 ou 80. Algumas vezes nós precisamos de um pouco de dúvida, sim. Confiar 100% em si mesmo, sem nenhum discernimento, sem nenhuma clareza, pode ser danoso. Por exemplo, uma pessoa que não estuda porque já acha que sabe tudo. Isso pode ser muito prejudicial. Então, um pouco de dúvida é bom, é positivo, faz parte. Até porque esse pode ser um sinal de que você precisa se preparar um pouquinho mais em determinada matéria. Se esse for o caso, ótimo, utilize isso a seu favor. Se não, é hora de aplicar as técnicas, as dicas que você aprendeu no vídeo de hoje e afastar essas dúvidas de você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novinho saindo do forno. Fique por dentro de tudo, é só você clicar no botão aqui embaixo e se inscrever. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje e até o próximo vídeo do canal.